Hoje, dia 24 de setembro de 2024, eu e as crianças completamos 9 anos aqui em Portugal. É tempo, né? E esse final de semana eu tava arrumando algumas coisas aqui em casa e eu achei isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Eu vou contar nesse vídeo. Não foi fácil pra gente vir pra cá, não, porque quando a gente veio em 2015... Bom, primeiro que o Rodrigo veio antes, né? Então ele veio uns 3 meses e meio antes que eu e as crianças. A gente ia para Itália, então ele veio para Portugal para conseguir a ordem. Não sei se você já conhece essa história, mas para conseguir a ordem portuguesa. Daí ele ia para Itália, conseguir um apartamento para eu poder ir com as crianças. E ele veio em junho e a gente tinha que vir em setembro, porque setembro começa a escola na Europa, né? Então a gente tinha que vir em setembro para poder os filhos mais velhos já entrarem no ano letivo completo, né? Para eles não perderem o ano aqui em Portugal. Mas era na Itália e daí a gente decidiu ficar em Portugal, enfim. Depois essa é outra história que a gente já contou algumas vezes aqui, mas a gente pode contar de novo se você não souber. Mas o fato é que quando eu vim com as crianças, não sabe como é que é o Rodrigo com relação aos filhos. O Rodrigo é aquele pai, assim, aquele paizão mesmo, que faz questão de levar, de buscar, de ser pontual, de participar, de estar sempre junto. Quando eu tava no Brasil com as crianças, ele me ligava na hora que tinha que buscar os filhos, perguntando se eu já tava esperando o filho sair da escola. Eu me lembro uma vez que o Diogo, o filho mais velho, eu cheguei para buscar ele na escola e daí ele falou assim: ai, eu sabia que era você que vinha me buscar na escola hoje. Eu olhei pra cara dele e falei: mas por quê? Olha a hora, isso é hora. Eu falei: meu Deus, você tá aí inteirinho? Continua com os dois bracinhos, com as duas perninhas? Enfim, né? O Rodrigo fala que eu não sei lidar muito bem com a questão do tempo. E ele é super pontual. Enfim. Mas o fato é que eu tinha uma super missão, que era chegar aqui em Portugal com os 3 filhos intactos, né? Perfeitos, inteirinhos, entregar pro pai, né? Como ele tinha deixado comigo lá no Brasil. E era uma missão assim, claro que foi minha primeira viagem internacional, né? Um pouco antes da viagem, eu comecei a ficar preocupada. E imagina eu sozinha atravessando o oceano e um detalhe muito importante. Agora tá fácil, né? Agora você pega o avião aí, diretão, tranquilo, 10 horas, chega aqui em Portugal na santa paz de Deus, né? Pois é. A minha vinda pra cá demorou mais de 24 horas. Eu acho que foram 32 no total, mas eu não me lembro exatamente porque já são 9 anos, né? O X da questão é que naquela época não tinha praticamente voo direto. Tinha voo direto, mas a passagem já era cara. Para voo direto era mais caro ainda, então é claro que a gente fez escala, né? E claro também que a escala tinha que ser no aeroporto maior do mundo, que é o de Londres. Então você imagina eu com 3 crianças fazendo escala no maior aeroporto do mundo. Detalhe, sem falar uma palavra de inglês. Legal, né? Bom, daí missão, né? Filhinhos inteirinhos para o pai que estava aqui em Portugal. Ok. O que eu faço? Bom, eu não sei se você já assistiu um filme de avião com a Jodie Foster, que ela perde o filho ou a filha, não lembro qual que era, se era menino ou menina, no avião. E é claro que eu assisti esse filme antes de embarcar, né? Antes da viagem. Daí eu já fiquei desesperada, né? Imagina se eu durmo e a criança desaparece, porque detalhe, são 3, né? O Diogo, na época, tinha 13 anos. Tudo certo. A Maria Eduarda, 11 anos. Também tudo certo. Mas o André tinha apenas 4 anos. Você já viajou com uma criança de 4 anos sozinha? E assim, eram 3, né? Tinha que olhar para os 3. Por mais que os 2 eram maiorzinhos, né? A gente tem que ter 3 olhos, né? Fora os olhos na bagagem, né? E quando você segura uma criança pelo braço, além de você ficar sem uma mão,
você não consegue lidar com o resto das coisas que você tem que lidar. E daí, se você solta a criança desaparece, o que você faz, né? Bom, daí o Rodrigo viu alguma coisa de mochilinha, coleira, na internet, enfim. Fui ver, não achei nada. Falei assim, nossa, interessante, né, isso? Porque assim, imagina se eu durmo. Quer dizer que eu não vou poder dormir no avião? Né? Horas e horas de voo, atravessando o oceano, não vou dormir no avião. Preciso dormir, né? Como é que eu vou fazer? Daí essa mochilinha coleira eu achei legal, mas assim, fiquei pensando. Mas daí a criança encosta no banco, né, do avião e vai querer tirar a coleira, a mochilinha, né, porque não vai ficar com o negócio nas costas, né? E daí eu durmo e cadê a criança, né? Daí eu resolvi ir num pet shop. Daí tinha aberto um pet shop imenso lá na Norte Sul, na minha cidade, e daí eu fui lá. Fui lá com o André, e daí eu cheguei lá na loja, cheguei para as moças e falei assim, então, eu quero uma coleira, mas não é para o cachorro, é para criança. As moças deram risada de mim, e daí a gente foi na missão de encontrar uma coleira para o André. E o André era muito magrinho, muito pequenininho, né? Vivia de bisnaguinha. Enfim, isso é outra história. E daí ele colocava uma coleira nele e eu falava assim, André, tira. E ele fazia assim e tirava. Daí colocava outra, André, tira e tirava. Daí foi que eu encontrei essa aqui, que parece um cintinho, né? Que tem essas caveirinhas, né? Ele achou engraçadinho. E daí, coloquei nele, ele adorou. Não tirava do corpo. Inclusive aqui em Portugal, depois, brincando, ele não tirava do corpo. Ele usou muito, brincou muito com essa coleirinha. E daí eu coloquei uma pochete, uma guia, segurando aqui. E viajei em paz. Não tirei por nada. Olha, você não imagina a paz que eu tive em viajar com a criança. E daí ele, né, 4 anos, não parava. E daí ele dava a volta em mim. Eu, André, você tá dando a volta em mim. Daí eu tinha que me virar porque ele tava dando nó com a coleira e com a guia. Enfim, daí no aeroporto foi muito engraçado, porque tinha gente que olhava pra minha cara fazendo assim, né? Tipo assim, nossa, que legal, que boa ideia. Tinha gente que falava assim, ai, que mãe é essa, né? Que tá levando o filho na coleira. Enfim, a ideia é ótima. Você que vai viajar com um filho pequeno, eu super indico você fazer isso. E você que já viajou com filho pequeno, você fez isso? Você já teve essa ideia? Você já viajou com filho pequeno? Como é que foi essa experiência? Comenta aqui para eu saber, para a gente poder trocar uma figurinha, porque é muito legal essa troca e é muito legal saber como é que foi você, quando você migrou para Portugal ou para qualquer outro país da Europa, ou você que tá querendo, que já tá pensando aí, já tá com a mala pronta para migrar, se essa ideia, se essa dica vai ser útil para você. Ah, outra coisa, se você vai viajar o ano que vem, procura a data do dia 23 e 24, porque eu acho que é uma data muito legal e barata. A minha cunhada veio 3 anos depois de nós e veio exatamente no mesmo dia, tá bom? Ó, vídeo cheio de dica, hein? Comenta aí, curte e compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!